Você já se encontrou em alguma situação de ter falado alguma coisa e aí depois ter pensado, poxa, não foi a melhor coisa assim, acho que eu não deveria ter falado isso. Já passou por uma situação dessa? Né? Ou de ter passado uma tarde inteira numa roda de conversas, conversando com amigos, várias conversas bastante legais, mas depois no final você para e pensa, nossa, mas eu falei algumas coisas ali que falei mal de alguém ali, aquela conversa. Conversa foi legal, assim, de forma geral, mas aquela situação específica não foi muito jóia. Já passaram por isso? Não tenho dúvidas que todos nós já passamos em algum momento por situações assim. Isso revela que nós temos um problema, que é a nossa língua. Então, nessa noite, eu quero falar sobre dominando a nossa língua. Tá bom? Nós vamos fazer isso em 3 partes. Numa primeira parte, eu quero falar um pouco sobre a realidade da nossa língua, a partir de um texto de Tiago. Numa segunda parte, eu quero falar sobre o problema central da nossa língua, que torna a nossa língua ser do jeito que ela é. E falar coisas que por vezes depois, mesmo a gente sabendo que não é a melhor coisa para ser dita, depois a gente chega e diz, nossa, não deveria ter falado aquilo. Qual que é o problema central? E numa terceira parte, eu quero falar então sobre alguns conselhos sábios que nós temos para nós falarmos coisas mais edificantes se nós dominarmos a nossa língua, tá bom? Então, para nós começarmos a falar sobre a realidade da nossa língua, te convido a abrir sua Bíblia comigo no livro de Tiago. Tiago, capítulo 3. Enquanto você vai abrindo, crianças. Sara, Abner pegou, conseguiu pegar a folha? Sim. Francisco, Valen chegando. Preste atenção. Joaquim, tudo bem? Olha só, olha na folha de vocês. Estão vendo aí que tem um cavaleiro bem no meio, no primeiro desenho, forte. Esse cavaleiro se chama Tertuliano. Cavaleiro muito forte. Ele já dominou vários monstros. Tá vendo esses monstros ali? Tem um leão, tem uma serpente muito feroz, tem um urso, tem um outro bicho muito estranho ali. Ele dominou todos esses animais ferozes. Mas está vendo embaixo que tem uma língua bem grande? Esse Tertuliano, mesmo que ele tenha conseguido controlar todos esses animais muito fortes, ele não conseguiu controlar a língua dele. Ele não consegue controlar a língua dele. Ele fala um monte de coisa errada, fala um monte de besteira, uns palavrões às vezes. E por isso a única forma que ele tem para conseguir controlar esse monstro que é a própria língua dele é através dessa cruz. Está vendo a cruz que tem ali? E o coração. Então, pintem esses desenhos que a gente vai falar aqui nessa noite sobre isso, sobre como controlar esse monstro que é a nossa língua. Pessoal mais velho, eu quero que vocês prestem atenção e respondam essa única pergunta ao longo do sermão aí, tá? Como nós podemos dominar nossa língua, tá bom? Arthur, Samuel, Gabriel, Samuel, preste atenção e responda essa pergunta na caixa em branco. Tiago, capítulo 3, vamos ler do verso 1 até o verso 12. Nos diz assim: Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela
bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Irmãos, a carta de Tiago foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, e ela foi escrita para os cristãos que haviam sofrido perseguições. Então, Tiago escreve num contexto que muitos já haviam passado por algumas perseguições muito fortes, e agora Tiago escreve essa carta oferecendo bastante conselhos práticos, mas bastante encorajamento. Você vai ver isso nos primeiros capítulos de Tiago. E é bem interessante porque há bastante semelhanças na forma do que Tiago escreve e ilustra algumas coisas com a forma que Jesus prega. Por uma questão muito óbvia, né? Tiago era irmão de Jesus, conviveu com Jesus, então há muita proximidade. Esse texto mesmo, ele apresenta conceitos e ilustra com exemplos, coisa que Jesus costumava fazer bastante frequentemente. Bom, esses versos que nós lemos, do verso 1 até o verso 12, capítulo 3, Tiago então está falando sobre uma realidade muito dura que é a nossa língua. Então, olhe comigo, mantenha a tua Bíblia aberta no capítulo 13. Eu quero que a gente olhe os 2 primeiros versos, onde ele fala um pouco então sobre este órgão. Ele apresenta a realidade dele. Diz assim: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. O que Tiago está mostrando aqui é que, olha, não tornei muitos de vós mestres, no sentido assim, quanto mais você conhece, aqueles que é dado, muito é cobrado. Os mestres da igreja que têm a responsabilidade de guiar as outras pessoas, guiam por palavras, que ele está dizendo, olha, as pessoas que têm essa responsabilidade terá maior juízo sobre ela. Porque se elas errarem com a sua língua, se elas conduzirem um povo inteiro com a sua língua para a perdição, o juízo vai vir sobre elas, vai vir sobre esses mestres. E aí no verso 2 ele começa a mostrar então como essa responsabilidade, além dos mestres, está sobre todas as pessoas, porque todos nós temos este problema, essa realidade dura que é a nossa língua. Ele diz, olha, todos tropeçamos em muita coisa, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Não é interessante que ele está nos mostrando aqui? Ele está dizendo assim, olha, você domina o teu corpo inteiro com a tua língua. É interessante porque Tiago ele não está dizendo assim, olha, você domina o corpo inteiro com o teu cérebro, sim. Ele fala da nossa língua. E nós vamos ver mais para frente um pouco como isso se relaciona diretamente com o nosso coração, mas o que ele está nos mostrando é que com a nossa língua nós dominamos o nosso corpo. Sabe por quê? Porque você já brigou alguma vez na tua vida? O Marcelão fez uma cara e acho que brigou várias já. Eu já briguei várias, você também já deve ter brigado várias vezes. Quando nós nos irritamos, qual que é a nossa tendência? É você ficar em silêncio? Não, é nós falarmos. Muitas brigas começam na fala. Você fala primeiro. E aí depois, se a coisa esquentar, pode sair no tapa e sair coisas piores do que simplesmente palavras. Tem pessoas que no momento de ira pode não falar nada. Mas o que ela faz? Qual que é a nossa tendência? Ela guarda. E aí no momento oportuno, o que ela faz? Joga, fala. Então, teu corpo é dominado pela tua língua. A tua língua ela pode causar brigas, mesmo que você guarde no momento, ela vai causar depois. E é isso que Tiago está nos mostrando. É esse fato que Tiago aqui está nos mostrando. Quem não tropeça nisso, quem nunca diz, nunca falei nada, tudo mais, essa pessoa é perfeita. E agora do verso 3 até o verso 5, ele começa a ilustrar então, com algumas
algumas coisas que eram bastante comum das pessoas na época. Ele diz, olha, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecer, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Figura de um cavalo. Você já deve ter andado de cavalo. Eu já andei de cavalo muito na minha infância. Caí também quando os cavalos não é muito obediente. Mas é bastante interessante. Você simplesmente movimenta o corpo inteiro dele pelo freio que está na boca dele. É isso que Tiago está nos mostrando. Com a nossa língua funciona da mesma forma. A nossa vida ela pode ser direcionada para coisas boas e para coisas ruins com aquilo que nós falamos. Ele diz no verso 4, observar igualmente os navios, sendo tão grandes e batidos e rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Né? Naquela época não havia motor nos navios, tudo era direcionado apenas pelo leme. Ele está dizendo, olha, virou o leme, o vento leva, pequeno leme domina o barco inteiro, e com a nossa língua é exatamente a mesma coisa. O que você fala pode determinar a direção da tua vida. O que você fala. E aí ele continua no verso 5 dizendo, assim também a língua é pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. E aí no verso 6 ele começa a nos mostrar uma realidade tão dura, tão assustadora, que a língua, a seriedade de nós não tratarmos isso com a devida atenção que nós deveríamos tratar, é que a língua nos conduz ao inferno. A minha e a tua língua, ela é suficiente para nos colocar no inferno. Olhe comigo no verso 6, ele diz, ora a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno. Você conhece alguma pessoa que teve a vida dela, ou teve em alguma situação, uma simples palavra que uma pessoa falou, arrasou a pessoa, assim? É isso que Tiago está nos mostrando. A minha e a tua língua, as palavras que eu e você falamos, ela pode colocar a carreira inteira da nossa existência em chamas, assim. E aí ele começa a nos mostrar no verso 7, 8, ilustrar, olha, a gente consegue dominar todas as esferas do mundo. Isso é muito interessante. É só jogar no YouTube para ver vídeos assim. O homem ele consegue dominar cobras, encantar serpentes. Tá ali encantando um monte de serpentes, ele consegue se aproximar, dar um beijo numa serpente. Você já percebeu? Animais, assim, o homem ele tá no topo da cadeia alimentar. Nenhum animal ataca. Assim, ele não é comestível para nenhum animal. Até mesmo as maiores feras, leões e tal, eles não procuram seres humanos para comer. Assim. Tem ataques? Tem, por causa que o pecado afetou o mundo. Mas as coisas não acontecem assim, naturalmente. O homem ele domina todos os animais. Ele é a glória de Deus colocada para dominar a criação. Mas ele não consegue dominar um órgão tão pequeno que é a sua língua. É isso que Tiago está nos mostrando. A gente dominou o mundo inteiro. Constrói coisas gigantescas, faz um monte de coisas acontecerem. Mas a gente não consegue controlar a nossa língua. E Tiago vai nos mostrar que ela contém veneno mortífero, no verso 8. Carregado, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Veneno mortífero que pode matar, que pode acabar com o teu casamento, que pode acabar com o que os teus filhos vão ser no futuro, se você ficar instruindo ele de maneira errada, assim. Que pode acabar com a relação na tua empresa, com os teus funcionários, por causa da tua língua. Veneno mortífero, incontido, é isso. É isso o alerta que Tiago está nos dando. Não é coisa pequena, assim. É um veneno mortífero que está incontido nela. E veja como ela é sagaz, o verso 9 até o verso 12, ele começa a descrever situações e diz, olha, com ela a gente bendiz o Senhor ao Pai, mas também com ela nos amaldiçoamos o homem, feito à semelhança de Deus. Como assim? Como com a língua, a gente vem aqui no domingo à noite, a gente canta um monte de hinos legais e adora o Senhor, mas aí durante a semana, com a mesma língua, a gente fala mal de outras pessoas e a gente mente.
É isso que Tiago está nos mostrando. É essa dura realidade que nós temos, que a língua é o que Tiago está nos mostrando. E aí nesse momento nós poderíamos perguntar, mas então como nós podemos começar a solucionar esse problema? Qual que é o problema central da nossa língua? Não dá para a gente tirar ela, não dá para a gente cortar fora a nossa língua, né? A gente precisa dela. O que a gente deveria fazer então para começar a dominar, controlar essa língua? Onde está o problema? Onde a gente identifica a raiz do problema e começa a tratar? Então, essa segunda parte do sermão eu quero que a gente comece a ver então onde está esse problema da nossa língua e como a gente consegue começar a tratar isso para que ela seja virtuosa, para que ela seja objeto de bênção, como o Tiago está mostrando que ela pode ser, e não um objeto de maldição. Então, abra comigo Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Vamos ler do verso 33 até o verso 37. Mateus capítulo 12, verso 33 em diante, diz assim: Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Essa passagem se encontra no contexto, se você olhar um pouquinho anterior, onde os fariseus haviam acabado de fazer uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então eles estão atacando Jesus, e eles cometem uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí Jesus direciona essas palavras para eles. Veja que Jesus aqui está mostrando que há uma relação direta entre a árvore e o seu fruto. É o que Tiago já tinha dito, pode a figueira, né, não dar figos ou dar uma fruta diferente? Não pode, isso aí lógico, não acontece. É o que Jesus está mostrando exatamente aqui. Fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Você olha o fruto e identifica qual é a qualidade da árvore. É isso que Jesus está nos mostrando. No verso 34 ele faz uma pergunta: como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque os fariseus eles tentavam mudar isso. Pela aparência deles, eles tentavam falar coisas boas, aparentar diante da sociedade algo, mas o coração deles estava podre. E aí ele faz essa afirmação: porque a boca fala do que está cheio o coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E aqui a gente identifica a raiz do problema. E o problema da nossa língua é o nosso coração. Se o meu e o teu coração estiver cheio de coisas boas, naturalmente as nossas conversas, naturalmente aquilo que nós falarmos, o fruto vai ser bom. Se o meu e o teu coração estiver cheio de coisas más, naturalmente a nossa língua vai ser um objeto de maldição. E veja que interessante que Jesus diz: no verso 36, toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Jesus está falando algo muito sério aqui. Ele está dizendo assim: olha, toda palavra, tudo que vocês falarem, seja de fofoca, seja de mentira, seja de falar mal de outras pessoas, ou coisas do tipo, no dia do juízo vocês vão prestar conta delas, de cada palavra que vocês falaram. E aí no verso 27 ele diz: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado.
Só existe uma forma inicial de nós conseguirmos começar a tratar esse problema da nossa língua que se encontra no nosso coração, que é através de Cristo. Cristo, nós professando Cristo com a nossa língua. Por isso é tão importante você professar a Cristo publicamente. Quando nós fizemos profissão de fé aqui na igreja, é um ato na qual nós estamos dando a oportunidade de você fazer isso. De você professar publicamente que você crê em Cristo, que Cristo agora é o Senhor do teu coração. E que a partir daquele momento, naturalmente, a tua língua, as tuas ações vão ser mudadas, vão começar a ser trabalhadas de uma forma diferente, porque você confessou Cristo, você professou Cristo. E é isso que ele está dizendo, pelas tuas palavras será justificado. Se eu e você, pela nossa boca, professarmos Cristo, crermos no que Cristo fez por nós na cruz, verdadeiramente com o nosso coração, e professarmos publicamente isso, com as nossas palavras, a nossa árvore vai começar a naturalmente produzir bons frutos. Isso vai resultar nas nossas palavras, naquilo que nós falarmos com a nossa boca. Caso contrário, eu e você, no dia do juízo, teremos que dar conta de cada palavra frívola que nós professamos. Se eu e você não queremos chegar no dia do juízo e ter que falar e ter que ser condenado por cada palavra frívola que nós falamos, nós precisamos professar Cristo. Então o problema central da nossa língua está no meu e no teu coração. Você já fez isso? Você já professou Cristo verdadeiramente? Se Cristo é uma realidade na tua vida, assim. Eu não estou falando quantas vezes você vem na igreja, durante quantos anos você vem. Eu não estou perguntando isso. Eu não estou perguntando se você trouxe teus filhos na igreja a vida inteira ou coisa do tipo. Não estou falando se Cristo realmente habita, se realmente Cristo é uma realidade no teu coração, assim. Ah, não, mas eu só falo algumas coisas más às vezes, assim, mas sabe, acho que todo mundo fala. Não, mas isso é uma atitude constante na nossa vida. Se a nossa língua é um problema constante na nossa vida, talvez você nunca tenha professado Cristo, assim. Aí não adianta ficar tentando resolver, cortar galho, no sentido de ficar tentando criar regras assim para não falar, para ser menos irado, para agir de uma maneira diferente, se o problema central que é o nosso coração, que é estar sem Cristo, nunca foi resolvido. Então reflita sobre isso nessa noite. Agora na terceira parte eu quero começar a falar mais especificamente então, de conselhos sábios para a língua. Mas que fique claro, esses conselhos só são para pessoas que já resolveram o problema central, que está no meu e no teu coração. Só são conselhos para pessoas que entenderam o que Cristo fez por nós na cruz, que professaram Ele genuinamente, e que agora pode olhar para as Escrituras e absorver esses conselhos como uma forma de uma nova vida em Cristo. Então, para falar sobre esses conselhos sábios, então de como eu e você podemos usar melhor a nossa língua, o que a Bíblia nos instrui para que as nossas conversas sejam conversas mais edificantes, para que isso abençoe as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos relacionamentos, o teu casamento, as tuas amizades, tua relação no teu trabalho. Eu quero que a gente observe alguns conselhos sábios que nós temos no livro de Provérbios. Então, o primeiro deles se encontra em Provérbios capítulo 18. Abra comigo Provérbios capítulo 18. Vamos ler verso 13. Provérbios capítulo 18, verso 13, diz assim: responder antes de ouvir é estultícia
e vergonha. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Já passou vergonha por responder antes de ter ouvido tudo que a pessoa tinha para falar? Já passou por essa situação? Eu já passei. É isso que Salomão está nos aconselhando. Responder antes de ouvir é estutice e vergonha. Ouça. Ouça até o final. Se ela não terminou a frase, ouça. Terminou? Sim. Então eu penso diferente. Tal. Mas é isso que Salomão está dizendo. Se você quiser responder antes de você ouvir inteiramente o que a pessoa tem para falar, a probabilidade de você errar, a probabilidade de você ter um mal entendido é gigantesca. Então guarde esse conselho em teu coração para essa semana. Ouça, por mais difícil que seja, ouça até o final tudo que a pessoa tem a dizer. O segundo se encontra no capítulo 12 de Provérbios, no verso 18. Provérbios, capítulo 12. Vamos ler o verso 18. Diz assim: alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Todos nós somos diferentes na nossa personalidade, naquilo que nós somos, e isso afeta na nossa comunicação. Nós somos diferentes. Tem pessoas que falam mais, se comunicam mais. Tem pessoas que são mais introvertidas, conversam menos. Ambos os lados é importante nós termos em mente. Tanto pessoas mais extrovertidas como introvertidas são afetadas pelo mesmo pecado que é chamado egoísmo. Então, no meu e no teu egoísmo, uma pessoa pode falar menos simplesmente porque ela é egoísta. Ela não se interessa pela outra pessoa, ela não quer conversar com ninguém porque ela é egoísta. Não gosta de ficar conversando com pessoas e tal. Não é porque ela é egoísta, assim. Qual que é o motivo de você, se a Bíblia exorta constantemente nós amarmos uns aos outros como os irmãos, e amor significa entrega, significa você se interessar genuinamente pelo outro, você dizer, eu não gosto de conversar com outras pessoas porque eu sou você se escorar nisso, assim, sou mais introvertido. Isso é egoísmo. Uma pessoa extrovertida, que fala mais, que é mais tagarela, vamos assim se dizer, também sofre com o mesmo problema de egoísmo, porque numa conversa só ela fala, e ela só fala sobre ela mesma. Já vi situações assim? Pessoa extrovertida vai sofrer com o mesmo pecado, que se chama egoísmo. Também existe uma diferença entre homens e mulheres na comunicação. Homens costumam ser mais analíticos e linear. Como foi teu dia? Tudo bem. Resposta completa. Já descrevemos o nosso dia. Mulheres costumam ser mais laterais e amplas, geralmente, de uma forma geral, costumam explicar mais, contar mais exemplos e tudo mais. O que esse princípio está nos mostrando é muito interessante, porque ele está dando conselho justamente para nós nesse sentido de como nós melhorarmos a nossa comunicação com a nossa língua e tudo mais. Olha o que ele diz: alguém cuja tagarelice é como ponta de espada. Então o exemplo que Salomão está usando é de uma pessoa extrovertida que fala muito. Fala. Aí, o que você poderia pensar? Bom, a resposta para nós sermos mais sábios na nossa comunicação é você falar menos. Mas não é isso que Salomão diz. Ele diz, mas a língua dos sábios é medicina. Ele não diz assim, a língua de quem fala menos, ou a língua de uma pessoa mais introvertida é o que resolve o problema. Por quê? Porque ambos os lados, uma pessoa mais introvertida, uma pessoa extrovertida, ambos sofrem com o mesmo problema, que é egoísmo. Isso não é sabedoria. O que Salomão está descrevendo, que o problema da nossa comunicação, que afeta os nossos relacionamentos, ele é resolvido com sabedoria. De um coração que entendeu genuinamente o Evangelho, que deixa de lado o seu egoísmo
e genuinamente se interessa pelo seu próximo. Então, lembre desse princípio. Você deve saber em que lado você está. Se você é uma pessoa que fala demais ou uma pessoa que fala de menos. O que Salomão está nos mostrando é que a medicina dos dois lados é nós termos a sabedoria. Como eu disse 2 semanas atrás, quando eu falei sobre alguns princípios de provérbios, sabedoria é aquelas pessoas que sabem viver. Uma pessoa sábia é uma pessoa que sabe viver. É o que Paulo vai dizer: não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, senão unicamente aquela que for boa para edificação. É uma pessoa que vai saber falar coisas que são realmente proveitosas. Que não vai gastar o tempo dela falando sobre coisas inúteis, mas que vai usar as palavras dela para falar coisas que realmente edificam. Então pense comigo, a gente pode conversar sobre exemplos. Eu e você se encontramos na rua. Aí, estava no retiro fim de semana? Estava no retiro. A gente pode falar sobre esses eventos. A gente pode falar do mesmo evento de uma forma sábia e edificante. A gente pode falar do mesmo evento de uma forma que denigre e não edifique em absolutamente nada. Estava no retiro? Estava. Como é que foi? Nossa, foi uma benção. Deu para trabalhar bastante. Deu para puxar cabo. Deu para participar dos cultos, as pregações e tal. Foram bastante boas. Joguei bola, não joguei bola. As crianças. Choveu no domingo. Molhou barraca de um monte de gente. Uma galera teve que voltar para casa, mas glória a Deus, né? Deus manda chuva quando Ele quer, Deus faz as coisas como Ele quer. Nós saímos de lá extremamente abençoados. Quem pôde ficar os 4 dias presenciou, isso foi uma bênção. Uma comida maravilhosa como sempre, impressionante como o pessoal cozinha bem. Disseram que a comida dos homens estava até melhor e tal. Uma bênção, né? Conversa, sabe, edificante. O mesmo evento, estava no retiro? Estava. Não, olha, esse retiro, de verdade, dos 20 anos, pior do que eu participei. Não, choveu, molhou minha barraca lá, já tive que ir embora. Assim, e crianças choramingando, voltaram doentes. Terrível, terrível, não aproveitei nada. Percebe a diferença? A mesma língua, o mesmo evento, perspectivas completamente diferentes. Onde está teu coração? A boca fala do que o coração está cheio. O primeiro exemplo, coração satisfeito no Senhor. Coração alegre. Passou pelos mesmos problemas que o segundo, mas voltou extremamente satisfeito, alegre no Senhor. Segundo, coração distante de Deus, não satisfeito, mesmo evento, mesmo perrengue. Completamente diferente. Então reflita sobre isso, o problema é o nosso coração. E é isso que Salomão está nos mostrando. A língua dos sábios é medicina. A língua dos sábios é medicina. Vai abençoar as pessoas que estão ao redor dela, assim. Vai tornar o dia delas melhor, porque você está com o coração alegre no Senhor. Está com o coração alegre no Senhor. Eu quero falar sobre um terceiro e último princípio para a gente encerrar. Provérbios capítulo 10. Verso 19. Diz assim: no muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Salomão aqui está mostrando algo muito similar, que ele mostrou no princípio anterior, que quanto mais nós falamos, a tendência de nós pecar é maior, mas o que modera os lábios é prudente. Aquele que usa a sua língua com sabedoria é uma pessoa prudente. E aqui é importante nós sabermos que toda frase, toda sentença que nós falamos, ela sempre vai ter um sentido denotativo e um outro conotativo, né? Denotativo no sentido explícito, né? Quando eu digo assim, por exemplo, tenho aqui comigo um smartphone.
tenho aqui comigo um smartphone. Qual que é o sentido óbvio, denotativo? Você pensa, bom, eu tenho um celular comigo, um aparelho móvel, dispositivo aqui comigo. Qual que é o sentido conotativo de outras coisas? Por que você está usando esse smartphone? Pregação. Tem vários aplicativos aqui, tem um monte de coisas. Coisas que não estão claras na frase. Mas na mesma frase você pode ter esses dois sentidos. Tenho comigo um smartphone. Você pode imaginar o simples fato de eu estar usando ele aqui, ou você pode querer imaginar todas as outras coisas que tem dentro. Como eu proferi essa frase, também muda completamente a forma que você pode entender. Tenho comigo um smartphone. Tenho comigo um smartphone. Tenho comigo um smartphone. Tenho comigo um smartphone. Você percebe? A mesma frase, as mesmas palavras, a simples entonação que eu mudei, mudou completamente o sentido da frase. O que Salomão está nos mostrando aqui é que no muito falar não falta transgressão, porque a possibilidade de nós errar nesses detalhes básicos, você fala uma coisa, a pessoa entende completamente outra. Não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então pense nisso. Muitos dos nossos problemas causados nas nossas relações sociais são problemas de comunicação. São problemas causados pela nossa língua e por vezes nem é porque a gente queria dizer aquilo, às vezes é um simples mal entendido. Falta de prudência, falta de moderação, falta de esclarecer o real sentido do que você queria dizer. Então, que Deus nos ajude assim, diante dessas dificuldades que nós temos com a nossa língua, por ela ser esse veneno mortífero que Tiago fala, mas nós, por ter esperança de redenção dela, através da cruz de Cristo trabalhar no nosso coração, e naturalmente a nossa árvore começar a produzir bons frutos, e nós aplicar isso então de uma forma que a nossa língua seja uma língua sábia, profira boas palavras, e abençoe as pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus ajude, irmãos, neste processo, para a glória dele. Vamos fazer